Senhores, bem-vindo à Faco Tuesday 10. Na última terça a gente não conseguiu gravar a Faco Tuesday por um bom motivo. Estava no congresso da Associação Americana de Cirurgia de Catarata, na ASCRS, American Society of Cataract and Refractive Surgery, e vários de vocês viram aí os vários prêmios, dois prêmios que a gente recebeu sobre a Double Flanged. Então a Faco Tuesday de hoje vai ser para comentar um pouquinho o que é a Double Flanged e para falar como funcionam esses festivais. Esses festivais são muito bacanas, pessoal, porque é onde normalmente nós enviamos os trabalhos e as técnicas, né? É aberto a todos os cirurgiões do mundo. Quando você tem uma ideia, tem uma técnica nova, você quer apresentar, você manda para esses festivais. Seja na Brascas, seja na ESCRS, seja na ASCRS, são os locais importantes para você começar o trabalho. E tem das categorias desde residente, novos produtores, são médicos que acabaram a residência e médicos já consolidados, beleza? Então vamos discutir o que foi a Double Flanged. Pessoal, em 2016, um japonês publicou uma técnica de fixação escleral com uma lente tipo essa aqui, ó, uma lente de 3 peças, em que ele criou um flanged. Ele colocava um flanged aqui, um outro flanged do outro lado e fazia essa fixação dentro da esclera. Essa é a técnica de Yamane, que é o nome desse cirurgião japonês. O que eu tive a ideia? Em 2017, aqui no Brasil, a gente tinha uma grande dificuldade de conseguir Gore-Tex. E a gente sabe que o Prolene 10 zeros, ele fotodegrada com o tempo. Então eu peguei uma alça de uma lente e para as cataratas subluxadas, pacientes com Marfan e etc., a gente utilizou esse Double Flange, que foi uma criação minha, uma criação aqui no ambulatório da Santa Casa de Belo Horizonte. Então um flange de um lado, um flange de outro, e usando esse instrumento que chama o Capsular Tension Segment, que é um segmento de tensão capsular para esses pacientes com trauma, com Marfan e etc. Essa foi a primeira cirurgia, né? A gente foi premiado com essa técnica em 2017. Então você observa que é um paciente com pós-trauma, tá bom? E aí eu peguei esse áptico, fiz o primeiro flanged, coloquei dentro desse CTS, esse anel de segmento, para fixar aquela área que estava frágil aqui. Então eu joguei o CTS para dentro do saco capsular e utilizei esse Prolene de 5.0 nessa alça que que foi utilizada para fazer essa fixação. Aí fiz o segundo flanged e aí estava criada a Double Flanged. Falei, nossa, que top, bacana, mas a gente utilizar uma lente, sempre vai precisar de uma lente, não estava assim, uma lente é tão caro, não estava assim tão bom. Beleza, e aí onde que veio o pulo do gato? Fazendo algumas outras cirurgias, essa aqui, por exemplo, um paciente com grande diâmetro axial, com branco muito grande, e aí você observa que o tamanho da alça não estava funcionando. Aí eu falei, pô, né? Pensei, será que dá para fazer isso com um Prolene? O Prolene, ele é plástico. É um tipo, né, não é que é plástico, é tipo um plástico, o polipropileno. Será que a gente consegue fazer? Aí iniciaram-se meus estudos com isso, que a gente teria uma sutura ajustável, né? Então aqui um exemplo de um dos testes que a gente fez para saber se era possível fazer o Prolene, fazer o flange de Double Flange com Prolene. E a gente viu que sim. E aí eu comecei a utilizar os 5 zeros, depois os 6 zeros, ok? Então aqui outros testes, aqui o teste de resistência do Prolene. Então aqui uma alça de fixação escleral rígida, e a gente observava, será que esse flange do Prolene realmente ele tem uma boa estabilidade? E aí nos testes que a gente foi fazendo, sim. Então isso me deu a segurança. Opa, o Prolene já é utilizado na oftalmologia há vários anos, portanto, como ele é 10 vezes mais espesso e 100 vezes mais resistente, então a gente tinha essa tranquilidade que ele não iria fotodegradar em 10 anos, de 7 a 10 anos, igual o Prolene de 10 zeros. Se fosse fotodegradar 10 vezes mais, 10 anos mais, 70 anos, tá? Então, beleza. Aqui, já em 2018, um vídeo apresentado na ASCRS também, já utilizando o Prolene, aí você observa que eu tinha uma sutura ajustável. E isso, pessoal, mudou o jogo, né? Até 2017, 2018, só eu estava falando disso, né? Foi difícil estar emplacando isso. E aí depois, 2019, 2020, quando a gente publicou o uso da Double Flange para fazer fixação escleral, o negócio popularizou ao longo do mundo todo. Uma cirurgiã japonesa utilizou isso para fixação de íris e vários outros cirurgiões, né, ao longo do mundo utilizando a Double Flanged.
Aqui, por exemplo, um cirurgião americano utilizando a double flanged aqui para fixar a lente, que é a técnica de four flange, e depois a novidade que ele utilizou foi utilizando a double flanged para utilizar a íris artificial. Então, por isso, pessoal, que a double flanged ganhou esses 2 prêmios aí nos Estados Unidos. Realmente deu uma grande mudada no jogo. O ProLane estava esquecido aí para cirurgias de complicação. É muito barato, mais ou menos R$15, então muito mais barato que um Gore-Tex que custa aí mais ou menos R$400, R$450. Então foi essa o grande motivo de ter se popularizado tanto ao longo do mundo. Era uma técnica que não existia, o ProLane estava abandonado aí e a gente trouxe. Então valeu, aguardo vocês na próxima Faco Tuesday. Tamo junto!